Amiters, vocês estão me escutando ou só me ouvindo? Vocês já pararam para pensar nas diferenças entre escutar e ouvir? Não? Bora fazer isso juntos. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Se a gente analisar pelo sentido linguístico, escutar e ouvir têm significados diferentes. Ouvir é apenas captar os sons, um processo mecânico do sentido da audição. Já escutar significa prestar atenção, envolver-se com o que se ouve. Na sociedade atual, a diferença entre escutar e ouvir é cada vez mais relevante, especialmente num mundo repleto de informações e marcados pela superficialidade nas interações humanas. Mas, refletindo um pouco, Amitiers, eu quero voltar um passo para trás. O nosso dia a dia está dominado por estímulos incessantes. Essa abundância de estímulos também nos induz a buscar conteúdo 24 horas por dia, sem pausas. Por exemplo, quem resiste a uma olhadinha rápida no celular quando levanta no meio da madrugada para fazer xixi? Quem, nas horas vagas e nas não vagas, a gente se pega navegando por aplicativos, redes sociais, ouvindo podcast, lendo uma matéria, respondendo uma mensagem, assistindo um vídeo acelerado ou até mesmo acompanhando tutoriais no YouTube. E tudo isso enquanto a gente está dirigindo de casa para o trabalho. Sem perceber, nós fomos dominados por essa avalanche de informações, levando à dispersão da nossa atenção e os riscos que isso pode representar. A quantidade de informações produzidas no mundo atual é impressionante e está em constante crescimento. Estimativas sugerem que a humanidade gera cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados diariamente. Para ter uma noção, esse número equivale a 2,5 bilhões de megabytes por dia. Estudos indicam que até 2025, também conhecido como o ano que vem, a produção anual de dados no mundo pode chegar a 175 zettabytes. Para colocar isso em perspectiva, um zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes. E de onde vem tanta informação? Grande parte delas vem das atividades cotidianas de todos os tipos, como postagens em redes sociais, transações bancárias, vídeos online, mensagens de texto, e-mails, interações com dispositivos conectados à internet, como smartphones, sensores de internet das coisas, sem falar na presença da inteligência artificial. O problema é que com esse bombardeio de informações e estímulos, a gente acaba perdendo a habilidade de realmente escutar, sabe? Com compreensão, não só aos outros, mas também a nós mesmos. E daí a gente acaba mal ouvindo o que está acontecendo ao nosso redor, sem falar na ansiedade que isso causa. Parece que a gente precisa ver tudo, saber tudo, ouvir tudo. Ou vão dizer que a gente não mora nesse planeta. Esse é o reflexo de uma sociedade distraída, seja por dispositivos eletrônicos, seja pela velocidade da atividade cotidiana. A predominância do ouvir sobre o escutar contribui para relações mais superficiais, onde as conversas perdem profundidade e a verdadeira conexão emocional fica comprometida. No ambiente profissional, a falta de escuta pode resultar em mal-entendidos, erros e conflitos, enquanto na esfera pessoal acaba causando frustrações e ressentimentos. Escutar envolve um ato consciente e intencional. Requer os três são atenção ao que está sendo dito,
compreensão do significado das palavras e percepção das emoções e contextos envolvidos. Escutar demanda presença e engajamento. A verdadeira escuta exige esforço e dedicação, transformando-se em um exercício ativo. Além disso, escutar envolve a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas emoções e perspectivas. A ausência dessa prática aumenta a desconexão emocional, agravando o isolamento social e o individualismo. E essa escuta verdadeira é essencial para a construção de relações significativas e para uma comunicação eficaz. É assim que surge a escuta ativa, uma habilidade que pode ser adquirida e desenvolvida com conhecimento e prática. Como o próprio nome sugere, a escuta ativa se concentra totalmente no que está sendo dito, ao invés de apenas ouvir passivamente a mensagem que está sendo falada. Essa escuta é uma ferramenta poderosa para romper com esse ciclo de desconexão que a vida moderna nos impõe. Ela também é crucial para evitar mal-entendidos e para criar um espaço de empatia e respeito nas interações pessoais e profissionais, onde uma comunicação clara e eficaz pode evitar mal-entendidos, resolver conflitos e aumentar a produtividade, podendo até ser utilizada como uma excelente ferramenta de vendas. Líderes que praticam a escuta ativa são capazes de inspirar confiança, motivar suas equipes e criar um ambiente de trabalho mais colaborativo e harmonioso. Ao praticar a escuta ativa, a gente está dizendo para o outro: eu estou aqui com você, eu valorizo o que você tem para me dizer. Essa escuta verdadeira requer que a gente coloque os nossos dispositivos de lado e volte toda a nossa atenção para o momento, para as pessoas que estão ao nosso redor. Ela é uma escuta que vai além de simplesmente ouvir as palavras que estão sendo ditas. É uma prática que exige presença, concentração total e, principalmente, empatia. Quando a gente pratica escuta ativa, a gente está se dedicando a compreender completamente o que o outro está comunicando. Não apenas as palavras, mas também os sentimentos, intenções e os significados por trás dela. Esse é um ato de conexão onde a gente deve se colocar verdadeiramente no lugar do outro, principalmente se a mensagem do outro não ressona em nós. A escuta ativa demanda um tipo de silêncio interno, que nos dias de hoje é raro. Esse silêncio não é só a ausência de som, mas a ausência de distrações mentais. Sabe? Aquela quietude que nos permite absorver o que o outro está dizendo e o que ele não está dizendo, possibilitando uma reflexão profunda sobre a mensagem. A gente também precisa deixar de lado a pressa e a necessidade de responder imediatamente para entender o que realmente está sendo comunicado. Quando alguém fala conosco, muitas vezes a gente está mais preocupado em formular uma resposta ou em expressar a nossa própria opinião do que realmente escutar o outro. Nesse sentido, a escuta ativa nos desafia a dar um pause, a abrir um espaço para o outro e a permitir que ele se expresse por completo, sem interrupções e sem julgamentos. Além disso, a escuta ativa nos convida a sermos curiosos, a fazermos perguntas que aprofundem nossa compreensão e a refletirmos sobre o que foi dito antes de darmos a nossa resposta. E mais do que isso, ela nos ensina a escutar com todo o nosso corpo, com os olhos que demonstram interesse e presença, com a postura que sinaliza atenção e respeito e com a mente que se esforça para entender e se conectar. Praticar a escuta ativa tem benefícios que vão muito além das relações interpessoais. A escuta ativa também tem um impacto significativo na nossa saúde mental. Quando a gente está verdadeiramente presente para o outro,
também está mais consciente de nós mesmos, nos ensinando a lidar com as nossas próprias emoções, a reconhecer quando a gente está sendo reativo e a escolher respostas mais ponderadas. A prática da escutativa é, portanto, mais uma ferramenta para reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma maior sensação de bem-estar e equilíbrio. Para a gente aplicar a escutativa no dia a dia, nós precisamos começar por pequenos gestos. Por exemplo, desligar o celular ou deixá-lo de lado quando a gente está em uma conversa importante. Esse já é um bom começo. A gente também pode praticar paciência, evitando interromper o outro enquanto ele fala. E, principalmente, como a gente já falou várias vezes, nós podemos cultivar a empatia, nos esforçando para realmente entender o ponto de vista do outro, principalmente se ele for diferente do nosso. Além disso, a escutativa pode transformar relações. Quando alguém percebe que está sendo verdadeiramente escutado, sente-se respeitado e compreendido, o que fortalece o vínculo e constrói confiança. E como treinar essa habilidade tão essencial? Primeiro, e o mais importante, ouvir com atenção. Concentrar-se plenamente na pessoa que está falando, evitando distrações e demonstrando interesse genuíno. Tão importante quanto a atenção na hora de escutar é mostrar empatia, o que significa compreender as emoções e sentimentos por trás das palavras da outra pessoa e responder de maneira empática e respeitosa. Você também deve esclarecer o que foi dito para garantir uma compreensão precisa do ponto de vista do interlocutor. Repetir ou resumir as principais ideias e sentimentos expressos pela outra pessoa ajuda a confirmar o seu entendimento e a validar suas preocupações. E por fim, mas não menos importante, evitar interrupções, permitindo que as pessoas terminem de falar antes de responder ou fazer comentários. E isso demonstra o seu respeito pelo tempo e espaço para ela se expressar. Enfim, a escutativa desempenha um papel fundamental em diversas áreas da vida, incluindo a comunicação, os relacionamentos, a resolução de conflitos e o crescimento pessoal. Ao praticar a escutativa, a gente promove uma comunicação mais eficaz, permitindo uma compreensão mais profunda das mensagens transmitidas. E, quando as pessoas se sentem ouvidas e compreendidas, elas se expressam com mais clareza e abertura. Além disso, a escutativa fortalece os relacionamentos, fazendo com que as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. Em situações de conflito, a escutativa é essencial para uma resolução construtiva, permitindo que todas as partes envolvidas sejam ouvidas e suas preocupações sejam compreendidas, aumentando assim a possibilidade de encontrar soluções que atendam às necessidades de todos. Afinal, escutar ativamente chega a ser um ato de amor e respeito, uma forma de reaproximação num mundo que nos afasta cada vez mais. E que tal começar a praticar a escutativa agora mesmo? Dê-se a chance de viver plenamente cada conversa, de sentir conexão com quem está ao seu lado e de redescobrir o poder transformador da verdadeira comunicação. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. E se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube e estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.